Olá, você que nos acompanha, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Setembro Cidadão do podcast Abstract aqui da Unidave. Hoje nós recebemos o Negatiá para falar um pouco sobre história indígena dos povos Laclanô, que é um tema bastante relevante com o qual também temos muito a aprender ainda. Desejamos a você boas-vindas, que você sinta-se acolhido. E, Negatiá, você poderia nos falar um pouco mais sobre quem é você? Boa tarde, para quem nos acompanha também. Eu me chamo Negatiá, na verdade é um nome indígena Negatiá, mas meu nome é Luiz Fernando Negatiá Paté. Sou indígena do povo Xoclém, José Boatê, do território Laclanô. Hoje sou presidente da Câmara dos Vereadores, sou formado em pedagogia, trabalho na área, já trabalhei na rede estadual, hoje estou na rede municipal e assim vamos indo. Sou, acima de tudo, acredito que um fruto da resistência do povo Xoclém, e toda a minha trajetória, eu sempre carrego isso comigo, pelo fato de os meus pais, que são, na verdade, fui criado pelos meus avós, Meu avô e minha avó, eu chamava ele de pai e de mãe, cresci, vivi até os 11 anos com eles. Aí morei com a minha mãe, que é a Maria Culá, uns 2, 3 meses. Não aguentei, voltei a morar com meus avós de novo, até que eles se foram e tal. Um exemplo da minha trajetória que eu quero trazer, antes que eu esqueça, é que eu tinha 17, 18 anos, eu fui morar em Florianópolis. Minha primeira história fora do território. Passei para o curso de jornalismo, fiz 6 semestres, fiquei praticamente 3 anos lá, mas é sempre luta. Por sorte minha irmã estava fazendo mestrado e ela ganhava uma bolsa e nós alugamos um espaço lá e a bolsa dela era de, tipo uns 1.800 e o local que a gente alugou era 1.500. Às vezes sobrava uns 200, 300 reais para nós se virar. Só que quando eu cheguei lá, não tinha política alguma que foi feita para os próprios indígenas. E com base nisso nós começamos a trabalhar. Eu estou aqui hoje, mas eu não posso pensar só em mim. Eu e ela. Tem mais gente que tem que vir para estudar, para a gente dar um retorno para a comunidade. Aí, na época ainda minha prima estava lá estudando, ela se formou em Direito lá, mas ela estava lá e nós pensamos o seguinte, a gente tem que deixar um legado aqui também, porque o nosso povo é marcado por deixar um legado, alguma coisa. Foi quando nós começamos, dentro da universidade, um movimento sobre uma moradia estudantil, que até aquele momento não tinha um local onde os estudantes iam. Hoje, dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem uma moradia estudantil e tal. Naquela época não tinha nada. Começamos, entramos em contato com a reitoria e dialogamos aqui, ali e tal. 2, 3 meses, conseguimos um prédio onde era o antigo restaurante universitário, provisório. Beleza. Aí eu estava morando com a minha irmã ainda e ela disse assim... nós estamos lutando e tu tá aqui ainda. Tu tem que estar lá para dizer, não, tô aqui e tal. Peguei, tudo bem. Eu peguei, me transferi, morei lá, fiquei até o final quando eu vim embora, morando lá. E ali começou uma luta. A gente fez uma articulação com o pessoal do curso de arquitetura também, eles fizeram os moldes, o pessoal do CTC, que é da engenharia. E a luta foi continuando. O pessoal que passou já no outro semestre tinha um local para eles morar, foram, no outro já foram também, e assim foi indo. Agora, esses dias eu estava conversando com um de lá, a gente tinha feito o projeto tudo, eles só lembram do nosso projeto lá, assim, da moradia. Hoje os estudantes indígenas já têm uma moradia específica que é deles. Então, assim, um legado que a gente deixou lá. Voltei para o território, comecei a pedagogia pela FURB e me formei. Comecei a trabalhar dentro do território numa escola indígena. Cheguei lá, eles não tinham laboratório de informática. Aí com os meus contatos na UFSC ainda conseguimos alguns computadores, doações, e fomos trabalhando, fizemos um laboratório de informática e ali foi indo. Então assim, eu trago só um pouquinho disso, porque para mostrar que a minha vida desde pequeno, quando os meus avós, eu vivia com eles, a gente vivia nos movimentos, e cresci no movimento, entendendo como que era
os movimentos, então a gente fez mais pelo povo. Hoje, meu sobrinho está estudando na UFSC, que tem uma moradia estudantil para ele está fazendo jornalismo. Então, assim, eu não terminei, mas deixei um espaço adequado agora para ele continuar a minha trajetória e conseguir se formar. Então, assim, são várias histórias. Eu, na política mesmo, é um sinal de resistência também, porque o nosso povo nunca teve uma representatividade de um jovem. E nessa o pessoal chegou e disse, a gente precisa ter um jovem. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu disse, cara, cheio de gente marmanjão já na política, e eu novo, cru, dá a cara para bater assim. Disse, se vocês estão comigo, nós vamos. Peguei e fui o terceiro mais votado do município, por 6 votos não fui o segundo. Então, assim a gente vai lutando. Hoje, uma das primeiras coisas que eu fiz na Câmara foi a questão da língua indígena. Hoje é cooficial no município, então está dentro da lei, a nossa língua tem que ser respeitada. Por quê? Mais um exemplo de luta. Em 2023, o prefeito da gestão passada fez um decreto proibindo o uso da língua dentro das repartições públicas. E eu entrei e disse, não, isso aí não está certo, a gente tem que mostrar para eles que não é assim, tem que respeitar nós. Só que não é batendo de frente com braço, com ferro, com arma, nada. Meu avô sempre dizia, vocês saem, vão estudar, porque hoje eles não vão mais matar nós com arma, vai ser na caneta. Então vocês também têm que ter o poder da caneta para manter nós vivos. Então isso é um grande exemplo e é um pouquinho do que eu estou tentando resumir porque senão eu não paro de falar, né? Mas esse é um pouquinho do Negachá. Muito bem, e é uma história de vida, com uma história de luta, de resistência, de consequências dessa luta, né? De frutos, digamos assim, né? Que você tem demonstrado, né? Como você disse, é uma palhinha, né? E sobre a questão dos povos indígenas, Laclanô, e a ancestralidade, territorialidade, né? Como que essa conexão ancestral com as terras, né? Que estão situadas aí na região de José Boatê, na região que há terra indígena hoje, né? Era antes do processo colonial. Como que esse território era habitado por esses povos? Na verdade, começo de conversa, onde hoje é denominado Brasil, era um território indígena. Então, eu sempre saio do ponto de que o Brasil não foi descoberto. O Brasil foi invadido, porque era um território que era só dos indígenas. Agora, trazendo mais para a nossa realidade, hoje, aonde nós estamos, é um dos pedaços de terra onde o povo Xoclen andava, porque eles faziam esse percurso, era litoral, era serra, tudo dependia da estação do ano. Se era verão, era mais litoral, era inverno, era mais serra, então assim, tudo dependia. E ali foi o local que aconteceu o contato entre o indígena e não indígena, que a gente ficou ali, porque o governo, na época, ele estava começando a vir tentar trazer pessoas de fora do Brasil para vir ocupar esses espaços no Santa Catarina. Era uma terra bem divulgada, por isso que hoje tem bastante alemães. Então a gente estava nesse conflito direto entre os indígenas e os não indígenas, porque como eles andavam direto para lá e para cá e vinha, o Estado disse, não, a gente tem que parar esse pessoal em um lugar porque a gente tem que vender o resto da terra. Tá tudo bem, foi. Veio o Eduardo de Lima e Silva Werra, do Rio de Janeiro, e fez esse contato entre o indígena e o não indígena. Mas antes desse contato, esse espaço todo era um caminho, na verdade, né? Eles iam para lá, voltavam, iam para lá e voltavam, até que chegou um momento que o Estado pagou os bugreiros para tentar exterminar com o povo Xoclen, e eles começaram, a gente tem que começar a se resguardar. E eles já não faziam aquele percurso todo, eles iam até um espaço e voltava de lá, e ia e voltava. Só que o que mais me chama a atenção nisso tudo é que depois desse contato com o não indígena, o Estado veio e delimitou o espaço, dando praticamente a ordem para o pacificador, que de pacificador eu acredito não tem nada. Só que tem os dois lados sempre que eu trago. Eu até quero deixar registrado,
Tem o lado do Eduardo em si, o que ele fez, e hoje eu analisando, foi um ato que depois, antes de ele falecer, ele se arrepende, ele disse que ele deveria ter deixado lá, só que se tivesse deixado nós ainda no mato, eu acredito que o Estado tinha forçado os bugreiros virem e exterminar nós de uma vez, aí não tinha sobrado um. Quando teve o contato, ainda sobrou de 150, 200 indígenas na época, que hoje a gente já replicou, triplicou, e a gente está chegando nos 3 mil indígenas novamente. Então, assim, tem um lado da história que coloca o Eduardo lá para cima, como um herói, que eu, de certo modo, sou a favor e sou contra, porque se tivesse deixado nós lá, nós tínhamos sido exterminados. Só que, por outro lado, o Eduardo veio e trancou nós. Deixou como se nós estivéssemos dentro de uma prisão. Ah, vão ficar aqui e vão fazer o que eu mando. Se não fizer, é surra, é laço, é tiro. Ele fazia de tudo. É o que os nossos antepassados contavam. Então, eu sempre trago os dois lados, porque o Eduardo, querendo ou não, salvou nós e, ao mesmo tempo, judiou de nós. E pelo que o meu avô e o meu tio contavam, ele fazia os indígenas plantar para ele, mas era roça. Era milho, era feijão, dali para lá. E ele pagava, eles plantava tudo, colhia, e quando colhia ele pagava eles com 1 litro de feijão, por exemplo. Era o pagamento deles. Então, assim, praticamente ele tirou eles da zona de perigo para tornar eles escravos. E ali que se torna interessante, porque teve um indígena dentro do povo que viu que isso ali não estava certo. E na época esse indígena fugiu de dentro do território e foi para o Rio de Janeiro, na época era a capital do Brasil, denunciar o que o Eduardo estava fazendo. Quando ele fugiu, o Eduardo descobriu, ele disse, opa, cadê esse cara? Ele fugiu, mandou os capangas tudo procurar ele, vão procurar ele. Se vê, pode matar, não estou nem aí, pode matar. E antes do Lili, o nome dele era Lili, quando ele fugir, ele contou para a família dele, alguém vai comigo? Ah, não sei o que lá, o Eduardo, o nome dele indígena, sabe qual que era? Qual? Ele fala, tem o Catangala e tem o Nhangala. Aí os indígenas falam assim, Nhangala de Ataite. Ele diz, o Eduardo vai te matar, não é para ir. E ele falou assim, não, eu vou ir, chega disso. A gente vai ficar sofrendo assim até quando? Eu prefiro morrer do que deixar a gente continuar com a vida que a gente está levando. Ele foi, denunciou, veio e trouxe uma resposta de lá. E foi, quando ele chegou em casa, de novo, ele contou para eles, eles mandaram o documento, só que até hoje ninguém sabe o que estava no documento. Ele veio com o envelope fechado, ele disse, vou levar lá para entregar para ele. Ele disse, não leva, que ele falou que ele vai te matar, porque tu fugiu, desobedeceu ele. Só posso ir, eles podem até me matar, mas eu vou ter que fazer isso, para vocês não continuar sofrendo. Pegou e foi, entregou. E para chegar na casa do Eduardo, era 2 portão gigante. E ele foi, entregou, ele só entregou e saiu. E nisso o Eduardo pegou a folha e começou a ler. Quando ele estava terminando, ele mandou os capangas, pode ir atrás desse índio sujo aí, mata ele. E eles foram atirando. Aí ele pulou o primeiro portão e soltaram o cachorro, tudo. Quando ele foi pular o segundo, eles acertaram ele. Quando eles acertaram ele, ele não conseguiu pular o segundo portão, ele veio e se escondeu debaixo de um bueiro. E nesse bueiro, eles encontraram, daí eles foram, viram que ele não passou, voltaram, encontraram ele ali e mataram ele de uma vez. Tá, passou um tempo, ele chamou o exército, falando que os indígenas estavam fazendo uma rebelião contra ele e tal, e tal, e tal. O exército veio e foi comprovado que não estavam fazendo. Estou tentando resumir, tem uma parte evangélica ainda que entrou na história, mas que depois de um tempo, essa morte do Lili fez com que o Eduardo caísse do poder, porque houve mais uma denúncia contando que o Eduardo tinha mandado matar ele, só que na certidão de óbito do Lili saiu que ele tinha morrido por overdose, por causa de cachaça, essas coisas e tal. E passou um tempo, eles desenterraram o Lili e foi comprovado que ele tinha tiro na cabeça e pelo corpo todo. E com isso eles derrubaram o Eduardo e depois entrou a questão da FUNAI. Uma coisa que eu quero deixar também registrado é que a CPI, Serviço de Proteção ao Índio, foi criado por causa do conflito do povo Xoclen com o não indígena. Olha
Olha só, que interessante. Primeiro, então foi criado por causa disso, depois foi espalhado e tal, né? Aham. Mas o objetivo principal foi por causa do Choclen. Aí depois, quando aconteceu tudo isso, foi perdendo força até que chegou a FUNAI. Uhum. O SPI perdeu força, a FUNAI começou e a FUNAI está até hoje, assim. Sim, acaba estando estruturada ali, né? Trabalhando junto com as populações, né? Eu, inclusive, ia perguntar sobre essa questão dos bugreiros e do processo de pacificação, que você já meio que comentou, né? Como que isso aparece hoje na memória das pessoas, né? Que ainda vivem aí na terra indígena? Se isso como que é ensinado, como que é tratado isso para vocês, né? Porque é um processo que quem não está vivenciando na pele pode só imaginar o quão traumático que isso é, né? Então, para ter uma ideia disso, até nas escolas indígenas eles fazem alguns teatros encenando o que acontecia. Uhum. Tem um fato interessante, do Martim Bugreiro. Martim Bugreiro foi uma pessoa que eles criaram, os indígenas, e o Martim Bugreiro foi a pessoa que voltou para matar eles tudo. Então ele sabia certinho o momento que eles estavam dormindo, tudo, ele sabia certinho. E ele vinha bem na hora que eles estavam dormindo e matava eles. E o interessante disso tudo é que eles, para comprovar que eles mataram, para o Estado pagar eles, tinha que voltar com um par de orelhas. Se voltasse com um par de orelhas, o Estado, mais um, para receber sobre isso. Hoje, atualmente, é bem delicado, porque, querendo ou não, isso passa uma visão de que o Estado sempre teve por trás de tudo. Hoje a gente está num conflito de terra por causa do Estado. Se nós parar para analisar, em 1926, o Estado de Santa Catarina, na época, então, o governador Adolfo Conde, deu 60 mil hectares de terra para os indígenas do povo Choclen. E depois disso, quando começou a delimitar e o Eduardo deixou o pessoal mais fechado ali, o próprio Estado começou a vender para os agricultores. Então, assim, 60 mil hectares, depois foi diminuindo, chegou, e cadê essa terra toda? E o Estado disse, não é de vocês, tá, tudo bem. Só que daí foi, na época o Silvio Coelho veio e disse, não, vocês têm esse tanto aqui, ó, é de vocês. Ali começou o conflito realmente com os não indígenas por causa do território. Porque, querendo ou não, se nós parar para analisar, os dois lados estão certos. O Choclen, pelo fato de o governador ter dado para eles, ter escritura, tudo, e por outro lado, os agricultores, pelo fato de eles terem comprado o terreno. Então, assim, os dois têm, querendo ou não, o direito sobre a terra. Quem agiu de má fé nessa história toda é o Estado de Santa Catarina. E o Estado faz o quê? Os agricultores e os indígenas ficam em conflito e eles ficam tranquilos. Então, assim, e os indígenas e os não indígenas não conseguem assimilar isso em vez de juntar a força e ir lá cobrar o Estado. Epa, pode parar. Se tu deu para os indígenas e tu vendeu para os agricultores, quem é o culpado? É vocês? Ou o território é dos indígenas ou é nosso. E se for dos indígenas, pode pagar nós o que nós pagamos. Ah, não, é nosso, não é dos indígenas, então acha um espaço e coloca os indígenas. Então, assim, nenhum dos lados agiu de má fé. Só que, se tratando da questão dos bugreiros em si, até estava comentando antes sobre a questão do conflito que teve em 2023 entre a polícia e a cavalaria, ali por causa da barragem norte. Teve um ancião lá, o João Paté, que sofreu muito até depois desse conflito. Ele pegou e faleceu, porque a família diz que ele sofreu muito psicologicamente por causa desse fato, de ele ficar relembrando o que aconteceu lá atrás e agora estava voltando a acontecer de novo. Então, assim, do nada ele tinha umas alucinações assim, o que estão fazendo com o meu povo? O meu povo, o que deu com eles? Ele estava dormindo, do nada ele acordava assustado. Então, assim, é um reflexo daquilo que vem agregando, é como falei. E no final das contas, os indígenas têm essa visão negativa do Estado por todos esses fatores.
Porque hoje o Estado está em um diálogo por causa da barragem toda, mas eles sempre com o pé atrás. Porque sempre o Estado vem e mete eles em uma enrascada. Mas sobre a questão em si dos bugreiros, cara, é bem delicado porque quando a gente fala sobre isso com os indígenas, eles já se emocionam, principalmente os mais velhos, os nossos anciões, porque eles lembram de tudo que aconteceu, de chegar de surpresa. Até a avó da minha esposa, por exemplo, ela é filha do Covil. O Covil foi a pessoa que teve o contato com o não indígena. Então ela vivia lá na mata na época. Sim. E fez com que aquilo ficasse com ela. Quando ela já estava quase falecendo, ela contava, olha, ele fez isso, fez aquilo. E ela já estava bem... E começou a ter umas alucinação também, contando como que acontecia. Então, se querendo ou não, ele fica marcado na história do povo. E geralmente, quando eles estão ficando um pouco mais de idade, eles vão lembrando disso e vai deprimindo eles. E até outro dia eu estava conversando com o enfermeiro lá, ele disse assim, cara, pode ser isso que acelera essa... Quando eles estão ficando mais de idade, às vezes eles começam a parar, eles começam a pensar demais nisso. Agora, se eles estão andando, fazendo aqui, fazendo ali, eles não têm tempo para pensar sobre isso. Mas a partir do momento que eles já estão ficando velhos e começam a parar e ficar pensando, isso começa a vir na cabeça dele, é um turbilhão que fica. Então, assim, acredito que isso é um dos reflexos das coisas que aconteceram lá atrás, principalmente por causa dos bugreiros, assim. Ah, sim. E considerando todas essas questões, né, essas situações, o que o povo Laclanô, né, gostaria de que os não indígenas compreendessem sobre sua história, cultura, e aí já partindo para o fechamento, se você quiser fazer alguma consideração, também você já pode fazer. Então, primeiramente, o que o povo quer é o respeito. Porque geralmente, principalmente nas redes sociais, sai muito a questão de o indígena é isso, o indígena é aquilo, ele só quer isso, só quer aquilo e tal. Mas eles não vêm entender o nosso lado. A barragem norte é um grande exemplo. E do nada, lá em 1980, na década de 80, teve a primeira enchente. Os indígenas nem sabiam o que era a barragem. Eles moravam tudo à beira do rio e, de repente, do nada começou a inundar. Eles pegaram e começaram a subir os morros, deixando as coisas tudo para trás, porque eles não sabiam o que estava acontecendo. Então, assim... É uma das coisas que fez. O nosso povo morava tudo junto. Depois dessa construção da barragem, começou a se espalhar tudo. Tem 9 aldeias hoje por causa da barragem em si. Então, assim, são algumas coisas que aconteceram por causa da barragem, que hoje o povo não indígena não entende a nossa revolta, que eles vêm oprimindo, falando de nós, e a gente tentando se defender, mas para entender nós tinha que ir lá dentro para ver o que realmente acontece. Meus dois irmãos mais velhos, tem o pai deles que faleceu em uma das enchentes. Como é que é o sentimento da minha mãe em relação a isso? Saber que perdeu o marido por causa de uma barragem dessa. Eu tenho um primo que morreu por causa disso. Ele foi tentar cruzar o rio para ir para a casa da mãe dele e chegando na beira do chão ali, ele se foi. Então, assim, pensa que fica marcado isso para nós. Isso é um pouco das coisas que acontecem. Tem uma prima minha que mora lá na sede, na época de enchente, estourou a bolsa dela. Teve que descer de canoa para vir até na barragem, para ali pegar um carro para vir para o hospital. Sabe? Então, assim, são coisas que as pessoas, para entender, tem que estar lá vendo, porque se nós falar, porque é isso, é aquilo, só que a gente... Não é que a gente quer mais do que a gente que merece. A gente só quer o mínimo. O mínimo, acho que é o respeito e tentar entender o porquê disso tudo que a gente luta. E, assim, é o que eu sempre falo. Se nós não lutar por nós, ou falar por nós, ninguém vai falar. Então, a gente tem que começar a ocupar os espaços para a gente começar a contar para eles, é isso, é aquilo, e começar a ganhar o respeito. O respeito não se ganha... agindo de má fé, é só a gente tentando dialogar que a gente consegue. Muito bem. E já agradeço também o espaço para estar aí dialogando. Eu ia mesmo fazer um agradecimento a você, né, Negatiá,
por compartilhar as experiências, o conhecimento, né, que é um conhecimento que vem também de vivência, né, não é um conhecimento teórico, né, é da prática, da vida, do cotidiano. E para você que acompanhou esse episódio, nós agradecemos a sua audiência, curta e compartilhe esse episódio e acompanhe os próximos. Muito obrigado.